Oi, tudo bem? Vamos para a aula de português, recapitular algumas coisas referentes a conteúdos passados, como verbo? Prof, o que é isso? Ação. Estão lembrados da ação? Lembrando aqui, a professora usa óculos de borboleta. Agora, a professora usa óculos de estrela. A professora, o que a professora fez? Penteou o cabelo. O que a professora fez? Passou álcool em gel nas mãos. Ação, passou, usa, penteou, são ações, os verbos. É isso que a gente vai fazer. A professora toma água. Muito bem. Vamos para a página 29, exercício 8. Temos aqui 4 frases. Elas estão um pouco separadas em blocos. Temos 3 blocos. O início da frase, uma palavra no bloco do meio e mais um final de frase. Vamos ler frase por frase e depois nós vamos respondendo as perguntas abaixo. Vamos lá? Todas as crianças gostam de brinquedos. O artesão usava lata, papel, papelão. O artista fez um carrinho de lata. Toda criança gostava de brincar com aquele carro. Temos aqui palavras no meio. Essa do bloco do meio. Gostam, usava, fez, gostava. O que as palavras da coluna central indicam? Tchan, 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 tchan. Isso mesmo, as ações, verbos. Isso você vai responder na letra A. Ações / verbos. Questão B. O que aconteceria se a gente tirasse essas palavras da frase? Vamos pôr o dedo em cima e ler sem elas? Leiam comigo aí. Todas as crianças de brinquedos. O artesão, lata, papel, papelão. O artista, um carrinho de lata. Toda criança de brincar com aquele carro. Nossa, muito estranho. Fica estranho demais, perde o sentido. O que você responde aqui, se eu tirar, acontece o quê? As frases ficariam sem sentido. Questão C. As ações aqui acontecem no presente, hoje, no passado, ontem, ou no futuro, amanhã. Vamos ver? Todas as crianças gostam de brinquedos. Gostam? A primeira frase é no presente. Primeira frase no presente. E as outras? O artesão usava no passado. O artista fez no passado. Toda criança gostava no passado. Então, as outras 3 frases estão no passado. Você vai responder: a ação da primeira frase está no presente. As ações das outras 3 frases estão no passado. Questão 4. Questão D. Os verbos de cada verso estão combinando com quais palavras? Que seria o substantivo, o nome. Lembra que a gente também já viu essas tarefas algumas páginas anteriores neste mesmo capítulo? Nessa mesma apostila? Vamos ver. O verbo gosta combina com quem? Quem que gosta de brinquedos? Crianças. As crianças. Então, você coloca gostam, tracinho, as crianças. Segunda frase. Quem que usava lata, papel, papelão? O que combina com usava? O artesão. Então, você coloca usava, tracinho, artesão. Na terceira frase. Fez. Quem fez um carrinho de lata? O artista. Você vai colocar fez, tracinho, o artista. E a última frase,
gostava. Quem gostava de brincar com aquele carro? Você faz uma pergunta para a ação que já vem a resposta. Quem era? Com quem que está ligado aquela ação? Toda criança gostava. Então você vai colocar gostava, tracinho, toda criança. Questão E. Se os versos terminassem na ação, nesse verbo, ficaria certa a frase? Daria para completar? Teria sentido? Hã? Dava para entender certo essa frase? Vamos tentar ler? Coloca a sua mão no final, para ali no verbo e tira ali onde está brinquedo, lata, carrinho, brincar, esconde. E vamos ler a frase até o verbo. Todas as crianças gostam. De quê? Não sei, a frase acabou. O artesão usava. O quê? Não sei, a frase acabou. O artista fez. O quê, professora? Também não sei. Toda criança gostava. Do quê? Pode ser de pirulito, pode ser de brincar, pode ser. Então, se o verso terminasse ali, a mensagem seria entendida completamente? Não. Vírgula. Por quê? Porque esses versos precisam de complemento, que é o restante da frase que a gente escondeu. Tem que ter o complemento. Última questão dessa página. Como ficaria o verso da última frase se fosse acrescentado o local onde a criança brinca, ou onde a criança gostava de brincar? Vamos lá? Toda criança gostava de brincar com aquele carro. Aonde? No parquinho? No quarto da sua casa? Na calçada? Na pracinha? Qualquer lugar. Você completa a sua frase como você quiser. Mas coloca um lugar para esse menino brincar. Beleza? Fechado. Virem a página. Questão 9. Na questão 9, nós temos 5 palavras todas desorganizadas. Elas estão todas desorganizadas, mas e não tem sentido nenhum, porque se eu ler os, abra, cuidado, dedos, com, não tem sentido. Mas se eu inverter, organizar, localizar qual é o verbo, como diz aqui na questão B, se eu organizar onde está o verbo, se eu achar o lugar de cada palavra, eu vou ter sentido. Então, a pergunta A, podemos dizer que as palavras desse box estão, da maneira como elas estão, posso formar uma frase? Não, porque as palavras em uma frase precisam ter sentido. Porque as palavras de uma frase precisam ter sentido. Letrinha B, primeiro encontra o verbo, depois qual a palavra que está relacionada a esse verbo. Aí você inicia a frase com letra maiúscula e não esquece do ponto final, tá? Porque uma frase tem que ter ponto final. E você tem uma frase completa. Então, vamos ver aqui como que dá aqui em cima. Abra pode ser o verbo, né? Abra de abrir. Os, abra, cuidado, dedos, com. Vamos ver. Abra os dedos com cuidado. Ponto final. Abra os dedos com cuidado. Aí nós temos aqui 4 frases do poema lá do cordel, da página 24. Brinquedo, peão, é. Qual é o verbo aqui? É. Circule o verbo é. Ororororô. Como que nós vamos poder começar aqui? Peão. O peão. O peão é um brinquedo. Fechou. Começa o O com letra maiúscula e termina com ponto final. O peão é um brinquedo. Vamos lá, vocês acompanham aqui comigo. Eram os feitos carrinhos a lata da partir usada. Nossa, parece um gago falando sem sentido nenhum, né? Que é aqui? Qual é o verbo? Os carrinhos já falei. Vamos lá, os carrinhos. Os carrinhos o quê? Os carrinhos é o que está ligado ao verbo. Qual verbo? Eram. Eram o verbo? Eram é o verbo. Então, os carrinhos eram o quê? Feitos a partir de quê? De lata usada. Muito bem. Terceira. Com, faziam, de, tecido, retalho, se, boneca, as. Como que tá aqui?
Ah, quem leu o cordel? Como que eram feitas as bonecas? Que jeito que eram as bonecas? Isso, já localizaram muito bem. Com, ó, faziam é o verbo. O que tá ligado ao faziam? O que faziam? Faziam as bonecas, né? Então, com retalhos de tecido se faziam as bonecas. Muito bem. O outro, calçada ou na pracinha, carrinho ou arrastava na. Você já tá lembrado da frase. Ó, o que arrastava? O que arrastava? O carrinho. Então, arrastava é o verbo. O carrinho tá ligado. Então, ó, lá na pracinha ou na calçada, o carrinho arrastava. Muito bem. Não esqueçam de letra maiúscula no início da frase e ponto final no final da frase, beleza? Número 10. Pense no texto como um todo. Os versos seguem uma sequência? Sim. Se nós mudássemos a ordem desse verso, continuaria o sentido do poema? Não. Porque como tem um conhecimento, passa um conhecimento pra gente, cada frase está ligada a uma informação, se eu mudar de sentido, não tem como eu falar do peão, que é de madeira, que tem a corda, e colocar lá junto com o retalho de boneca, de roupa de boneca, de tecido de boneca. Né? Não tem como eu falar de carrinho feito de lata e colocar essa frase junto com os peão, o brinquedo de peão. Não tem como. Então, tem que ter o sentido. Então, o que você vai responder na questão 10? Os versos seguem uma sequência? Sim. Responde sim. Se nós mudássemos a ordem dos versos, mudaria o sentido do poema? Mudaria. Mudaria porque o poema segue uma informação. Fechou? Agora a 11 nós temos a questão A e a questão B. E aqui também a gente tem uma ação que é duradoura, que ela vai acontecendo, e tem uma ação que acontece, ela é momentânea, rápida. Por exemplo, o peão cai da palma da mão. O peão cai. Ó, o peão, fazer de conta que aqui é o peão. Aqui, ó. O peão cai da palma da mão. Caiu, tá lá no chão. Então, é momentâneo. Agora, se eu pego o peão, não tem o peão aqui. O peão roda na palma da mão, ó. Ele roda. Ele tá rodando, ele não sai daqui. Então, é duradouro. Então, dessas duas imagens e frase, qual que é momentâneo? A primeira, o peão cai da palma da mão. Marca um X aqui. Na outra, na página 31, bambolê agora, mais um brinquedo. O bambolê bate na parede. Bambolê bateu na parede. Bate na parede. Que tipo de ação que é? Agora, o bambolê roda na cintura da menina. Ele tá rodando na cintura da menina. Então, o que é momentâneo é o primeiro. O bambolê bate na parede. Esse que você vai marcar X. Então, ó, os verbos podem indicar se uma ação é momentânea ou duradoura. Fique ligado às informações que eles transmitem para compreender o sentido do texto. Vamos aqui responder a questão 12 e daí nós encerramos essa atividade de hoje, tá? Na questão 12, você vai pintar aqui o que é momentâneo, o que tem sentido momentâneo, o que tem sentido duradouro. Você vai usar o lápis amarelo e você vai usar o lápis vermelho. Observe os verbos em destaque, olha, ele já está destacado nas 4 frases abaixo, e pinte conforme está na legenda. Verbos com sentido momentâneo, amarelo. Verbo com sentido duradouro, vermelho. Na minha infância, brinquei de colecionar carrinhos. Colecionar, eu brinquei de colecionar, ó. Não foi só uma vez que eu guardei carrinho, fiz uma coleção e pronto, acabou. Ele brincou de colecionar. Foi uma questão que durou. Então, você vai pintar a palavra colecionar de vermelho, tá? Colecionar é uma ação duradoura, vermelho. B, no pátio da escola, eu estava brincando e quebrei a perna de pau. O quebrei é duradouro ou é momentâneo? É a mesma coisa. Aconteceu hoje aqui em casa. O Moisés pegou um cabo de vassoura e bateu no chão e ele
quebrou. Foi momentâneo. Então, o quebrei você pinta de amarelo. É verdade, ele tá me olhando aqui, mas foi verdade. E era o cabo, nem era da vassoura, era do meu rodo. E agora? Vou pegar o Moisés. A letra C. Frase é, o verbo é derrubei. Derrubei o peão no quintal de casa. Derrubei. Puf, caiu. Momentâneo. Amarelo. E a letra D. A criança brinca com brinquedos populares. Brinca. Ela brinca. O tempo não fala, ela brinca. Ela pode brincar, começou de manhã, termina de tarde. Que não acontece isso, né? Mas ela brinca, é uma ação duradoura. Não relata aqui se tem começo, meio e fim. Ela brinca. Então, você vai pintar o brinca de vermelho. Então, deu colecionário brinca de vermelho e o quebrei e o derrubei de amarelo, ok? Encerramos a aula de hoje, porque a questão 13 em diante é outro conteúdo. Nós vamos deixar para a aula da próxima semana. Desejo a vocês tudo de bom. Um beijo, um queijo e goiabada. Até!